para o arquivo da riqueza número 12, que diz o seguinte: as pessoas de mentalidade rica pensam, posso ter as duas coisas. E as pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Nesse eu vou, acho que, explicar com um exemplo. Pensem o seguinte, o que vocês preferem, qual seria a escolha de vocês? Um trabalho ou família? O que vocês pensariam? O que vocês escolheriam? Ter mais tempo com a família ou trabalho? Trabalho, ganhando uma boa remuneração. Acho que todo mundo escolheria família, né? Eu, pelo menos, escolheria. Sim. Mas daí nós estaríamos tendo uma mentalidade pobre. Porque as pessoas de mentalidade rica, neste caso, elas escolheriam ter ambas. Ah, mas é possível? O que eles pensam, né? Eles pensam assim, que com um pouco de criatividade e organização e etc., você consegue ter o melhor dos dois mundos. Abdica um pouco de um lado, foca um pouco no outro e vice-versa, com criatividade, óbvio, né? E você consegue ter o melhor dos dois mundos. Então é isso que eu acho que é válido esse exemplo e eu conheço um caso real mesmo. Não sei se vocês conhecem a fundadora do Nubank, a Cris Junqueira. Recentemente a gente assistiu uma entrevista com ela. Ela é mãe, está grávida, já tem 2 filhos ou 3 filhos, ou vai ter o terceiro. Vai ter o terceiro agora. E durante a gravidez e tudo aquilo, né, toda a família, etc., ela abriu o IPO do Nubank no Brasil e no exterior. Então é uma pessoa que tem uma empresa gigantesca nas mãos e ao mesmo tempo também tem uma família a cuidar, né? Então assim, ela de alguma forma conseguiu essa criatividade, né? Então a gente viu até uma entrevista dela, por isso que eu trouxe esse exemplo que me veio na cabeça agora. Bem Sim, legal. é a mesma coisa, né? Eu como mulher, essa questão do trabalhar fora também, né? Muitas mulheres sempre culpadas por trabalhar fora, né? Mas eu acho que aí entra um pouco dessa mentalidade da abundância, né? Eu posso ter as duas coisas, eu posso trabalhar fora, né, ter o meu rendimento, mas eu também posso ser uma boa mãe e cuidar da minha casa, cuidar da minha família, né? Então tá entre, eu acho, que a mentalidade da abundância e a mentalidade da escassez, né? Falando de escassez, vamos lá, gente, todo mundo aperta o curtir aqui nesse vídeo, nada de mentalidade de escassez agora, hein? Quero uma abundância de like. Abundância de like, vamos lá! Vamos agora para o arquivo da riqueza número 13, que diz o seguinte: as pessoas de mentalidade rica focalizam o seu patrimônio líquido e as pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Isso a gente comentou lá atrás, né, que ia acontecer isso, né, mas isso está relacionado com que as pessoas de mentalidade rica, elas pensam a longo prazo. Então, não vou nem falar longo prazo, né, que longo prazo ali é 10 anos, é para perpetuidade, né? Trouxe uma palavra difícil aqui, perpetuidade. Mas para a vida para sempre, vai. Então, qual que é a ideia, né, que essas pessoas têm? Elas pensam em patrimônio, por quê? Porque tudo aquilo que elas conquistam ou ganham, de uma forma ou de outra, vira um patrimônio. Vira um terreno, vira um imóvel, vira renda, né, através do aluguel de um imóvel, através de um investimento em alguma renda variável, alguma renda fixa. E tudo isso no futuro, lá na frente, né, quando essa pessoa tiver aposentada, por exemplo, né, ou antes de se aposentar, ela vai poder usufruir dessa renda, como a gente já comentou lá em cima, né? E as pessoas de mentalidade pobre, elas pensam no curto prazo. Então é aquele negócio, né? O que eu ganho é X, então eu posso gastar até X. Gasta tudo que tem. Né? Então isso faz com que elas não... Ou mais, né? A gente era mais, lembra? Então elas não conseguem, né, gerar esse patrimônio para o longo prazo. Então ela abdica de um conforto futuro, né, para uma satisfação imediata. Isso acaba fazendo com que essa pessoa aí não saia do lugar, na verdade, né? Então, assim, se a gente começar a mudar nosso pensamento em focalizar no longo prazo, né, vai ser melhor. Exatamente. O meu avô, eu tenho uma experiência dentro da minha família, né? Porque o meu avô, que hoje tem 92 anos, ele sempre poupou
dinheiro. Né? Então ele sempre gastou menos do que ele ganhava, exatamente para sobrar um pouquinho para ele poupar para a velhice, pensando lá na frente. Lá na frente. Né? Ele pensava assim, não, eu não vou ter trabalho para os meus filhos, né? Eu vou ter a minha independência, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ter dinheiro para bancar. Né? Então meu avô foi um exemplo dentro da minha família que pensou nisso lá atrás, né? Como claro que não tinha conhecimento, o investimento dele era poupança mesmo, né? Sim, mas não tinha conhecimento, mas tinha mentalidade. Tinha mentalidade. Né? É claro que com o tempo você vai buscar o conhecimento também, né? Ainda mais hoje como está fácil o conhecimento nas nossas mãos. E daí você consegue ampliar isso, né? Isso. E de fato, ele nunca precisou de ninguém, aliás, ele até ajuda as pessoas, né? Mas enfim, e eu já ouvi muito também sobre isso, as pessoas falando assim, não sei se eu vou viver até lá. Mas gente, qual é a maior probabilidade? A maior probabilidade é você morrer amanhã ou não? Né? Exatamente. É você estar vivo daqui 10 anos ou não? Né? Então, assim, a maior probabilidade é você se manter vivo, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, sim, mas o seu eu lá do futuro vai agradecer se você começar a fazer alguma coisa diferente agora. Né? Então, é muito importante a gente parar com isso, desse negócio de, mas e se eu morrer amanhã? Né? Porque provavelmente você não vai morrer amanhã. E aí? Né? Você vai precisar disso, né, para você poder usar lá no seu futuro, para você ter um conforto maior no seu futuro. Então pensar a longo prazo é a chave. É isso aí. Vamos agora para o arquivo da riqueza número 14, que diz o seguinte: as pessoas de mentalidade rica administram bem o seu dinheiro e as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. De novo, opostos, né? E aí a gente pode explicar com o nosso exemplo. Sim. Não, é sério. A gente sempre teve muita mentalidade pobre, né, no começo da nossa vida. Então, assim, tudo que ganhava, gastava mais. A gente até já comentou aqui. Então, a gente administrava muito mal o dinheiro. Então, esse ponto é justamente isso, é cuidar do dinheiro, é fazer o controle financeiro, fazer o controle e planejamento familiar. Isso não é sobre o quanto ganha, né? Não, é o quanto gasta. É o quanto gasta, porque às vezes a pessoa ganha bastante, mas gasta além. Exatamente. Do que gasta, né? É rica? Não é, né? Então, assim, ganha muito dinheiro, mas gasta-se muito. Tem uma vida esbanjatória, né? No olho, né, das pessoas, aquela pessoa é rica, tem um carrão, tem isso, tem aquilo, mas também não sabe o tamanho da dívida. Né? Então, isso acontece muito. Mas a gente, no passado, a gente administrava muito mal nossos ganhos, né, nossos gastos. E fazia escolhas muito ruins também para o nosso crescimento financeiro. Então, a falta de controle levou a gente para dívidas e mais dívidas, empréstimos, mais empréstimos, e chegou um momento em que a gente, em 2014, né, que você comentou, a gente fez uma pausa nisso tudo e a gente falou, não, a gente precisa mudar. E a gente, a partir dali, começou a ajustar as nossas contas. Então, o que a gente faz hoje, né? A gente faz um controle financeiro. A gente tem lá a nossa planilhinha, começou no caderno, papel de pão mesmo, todos os gastos, levantamento de todos os gastos, todos os nossos custos de vida, e a gente estabeleceu como que a gente quer viver, como que a gente precisa viver. A gente precisa viver, né, com um custo de vida, por exemplo, de 70%. Ou seja, para sobrar 30% para a gente investir, para a gente sair do buraco primeiro, para a gente poder investir e depois investir. E foi isso que a gente fez, né? Então hoje a gente está numa situação em que a gente ainda continua com esse controle financeiro, acho que é para sempre, né? Então isso se tornou um hábito, né? Tanto ela aqui no livro dos micro hábitos, também tem essa parte de você criar o hábito de fazer o seu controle financeiro, né? E a partir daí a gente começou a transformar o que era a dívida em investimento, né? É por isso que eu comentei com vocês que esse livro do Micro Hábitos conversa muito com tudo que a gente está falando aqui. Exatamente. Porque esse livro ele vai tratar ali das pequenas coisas, do dia a dia, né? Então você, por exemplo, criar o hábito de gerenciar as suas contas. Quer dizer, todo dia gastou, vai lá e anota, gastei tanto. Pode ser numa planilha, pode ser no caderno, né? Hoje em dia a gente colocou tudo no Excel, numa planilha que ele criou e coisa e tal. Mas a gente no início controlava no caderno mesmo. O importante é você ter o hábito de anotar tudo aquilo que você gasta, né? Para poder revisitar, sempre... né? E revisitar sempre. A gente revisita de forma semanal
e a gente acompanha também uma previsão. Então a gente fala assim, vou gastar X em alimentação por mês. Então, toda semana a gente verifica se a gente está chegando nesse X ou não para dosar ali, né? Às vezes o que eu gasto um pouco mais, um gasto um pouco menos. Exato. Então por isso que é importante para não estourar esse orçamento. Vamos agora para o Arquivo da Riqueza número 15, que diz o seguinte: as pessoas de mentalidade rica colocam o dinheiro para dar duro para elas, e as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Vocês lembram quando eu comentei que a pessoa tinha que trabalhar duro? Eu merecia porque eu trabalhava duro? Então, essa crença limitante que a gente sempre ouviu falar e a gente sempre repete, eu repeti aqui sem querer, na verdade, né? Ela limitou muita gente no crescimento financeiro. E ela, aliás, limita muita gente no crescimento financeiro. E muitas pessoas de mentalidade pobre têm exatamente esse pensamento por conta disso, né? Elas acham que só trabalhando duro, né, é que elas vão ficar ricas um dia. Já as pessoas de pensamento milionário, né, de mente milionária, o que elas pensam? Elas pensam que elas têm que colocar o dinheiro para trabalhar para elas. Então, como que isso funciona, né? Muitas vezes, no início da carreira, aquelas pessoas de mentalidade milionária, elas vão dar duro sim, para poder ganhar dinheiro e depois investir esse dinheiro em um patamar, né, de uma forma em que, quando vai chegar lá na frente, elas não vão precisar trabalhar mais tão duro. Trabalhar a gente sempre trabalha, né? A gente está aqui trabalhando, por exemplo, agora, a gente lá no futuro, quando a gente tiver o nosso dinheiro nos dando o rendimento que a gente precisa, a gente vai trabalhar administrando esse dinheiro que vai estar lá investido, né? Mas a gente não vai precisar mais dar duro, a gente não vai mais precisar ter aquele compromisso das 8 às 18, a gente vai poder ter liberdade de escolhas. Exatamente essa é a mente milionária que está focada aqui. É você pensar que o dinheiro tem que trabalhar por você e ele vai te pagar esse rendimento e não você ficar escravo, né, do trabalho por conta do dinheiro. E as pessoas de mentalidade pobre que pensam, né, que elas precisam dar duro pelo seu dinheiro, é aquela questão de você trabalhar por necessidade, né? Então você vai o resto da vida ter que trabalhar para pagar as contas, né? Então você fica escravo do trabalho, né?